quando necessário, nas suas lutas. E que nós possamos, deputada, usar, por exemplo, esse seu pronunciamento para estimular outras mulheres do nosso país a se filiarem num partido político e a virem ocupar e somar fileiras junto com Vossa Excelência nas suas lutas, que devem ser as lutas de todos nós, brasileiros e brasileiras. Muito obrigada. Obrigada, deputada Rosane Ferreira. E quero aqui dar o meu testemunho, que a deputada Rosane, deputada de primeiro mandato, já se impõe como uma das melhores deputadas da Casa, com posições firmes, posições de princípio, mas com muita habilidade para tratar dos temas, sem descuidar de um tema central, que é o da saúde, porque é enfermeira, e são pouquíssimas, aqui são 2 enfermeiras, em 513 parlamentares, soma com a bancada feminina com muita altivez e força, e além disso tem trazido a nós questões fundamentais para o nosso trabalho e para a nossa reflexão no campo da primeira infância, no campo do meio ambiente, do desenvolvimento urbano, que são temas que lhe são muito caros. Muito obrigado, deputada Rosane, que faz brilhar a bancada feminina dessa casa. Mas gostaria de, para além de falar do orçamento do Ministério da Cultura e, portanto, da repercussão sobre os orçamentos da Federação, gostaria também de levantar que esta comissão assumiu, porque está no seu escopo e por ser vinculada à política cultural, 2 bandeiras fundamentais, a integração com a educação e a integração com a comunicação democrática. Sendo que na questão da educação nós estamos cobrando permanentemente do governo a aplicação da lei, das 2 leis já aprovadas no Brasil, educação musical nas escolas e o ensino da cultura afro-brasileira e indígena na rede escolar, que são leis aprovadas até hoje, não cumpridas plenamente pelos governos, não só os governos do Estado, mas os governos dos municípios, e nós cobramos aqui de público a resolução do Conselho Nacional de Educação sobre a educação musical nas escolas, para que se crie o paradigma, a moldura, para que as escolas brasileiras cumpram essa lei na sua plenitude, compreendendo que cultura e educação juntas são capazes de formar a cidadania brasileira. Não para que o aluno seja músico, mas para que ele seja cidadão, e o papel da arte nessa formação é fundamental. Na nossa ligação com a bandeira da comunicação democrática, nós temos feito vários trabalhos na comissão, além de debater os projetos que aqui tramitam, evitar o golpe que foi dado por uma comissão especial, criada ao arrepio, inclusive, do nosso regimento, que produziu um texto absolutamente atrasado, que desconsiderou 25 anos de debate nessa casa. Nós solicitamos ao presidente Henrique Eduardo Alves que não coloque em pauta no plenário até que possamos substituir aquele texto, tramitando normalmente pela Câmara dos Deputados, e garanta de fato que a pluralidade, a regionalização e a democracia no mercado de trabalho possa surgir na TV aberta. E em relação ao marco regulatório, eu tenho certeza que será um debate muito polêmico, mas fundamental. Mas temos trabalhado também para o fomento à chamada mídia livre e mídia alternativa, porque essa mídia não tem recursos, ela não tem como se sustentar. E essa hoje é uma possibilidade de comunicação no Brasil, do século XXI, na era do conhecimento da tecnologia, que nós precisamos fortalecer. E nesse sentido nós temos trabalhado junto ao BNDES, junto à SECOM, para que verbas publicitárias e fundos sejam criados de sustentação para essa mídia alternativa e a chamada mídia livre, que hoje é um mecanismo fundamental de comunicação no Brasil. Chego a dizer que as 2 vitórias de Lula e Dilma no Brasil, aliás, as 3 vitórias, se sustentaram muito nessa rede democrática de comunicação, enfrentando a linha editorial da grande mídia no Brasil. Quero também dizer que temos trabalhado projetos chamados guarda-chuva da cultura popular. Entre eles eu citaria a Lei de Mestres de Tradição Oral, porque essa é uma metodologia de ensino que a escola regular precisa incorporar, e é um reconhecimento da cultura tradicional brasileira, como também a Lei Cultura Viva. Mas temos trabalhado também para que essa comissão deixe um grande legado para a cultura brasileira, que é criar um novo marco regulatório da cultura, desburocratizando, descriminalizando a relação Estado-sociedade. O Estado não produz cultura, o Estado não cria nada.
Quem cria são as pessoas. Nesta área, diferentemente do petróleo, diferentemente da energia, diferentemente de outras áreas, o Estado não produz. Quem cria é gente, é quem tem emoção. Então, a relação do Estado é com gente, é com pessoas, é com organizações da sociedade civil. Nós não podemos lá tratar as relações do Estado como tratamos em outras áreas. Não se licita artista. Não se licita a arte, licita-se um evento. As relações de prestação de contas de uma entidade indígena, por exemplo, são todos condenados, são inviabilizados, têm que pagar multas milionárias por um processo absolutamente fora de qualquer contexto possível de uma entidade como essa cumprir. OCA não tem IPTU. Então, exigem documentações impossíveis dessas entidades cumprirem. Então, a Comissão de Cultura assumiu a responsabilidade, junto com o TCU e outras estruturas do governo federal e da sociedade civil, de nós deixarmos como um legado deste ano de gestão da Comissão de Cultura um grande projeto com o novo marco regulatório da cultura na relação Estado-sociedade. E por fim, deixei por fim propositadamente, presidente, eu quero falar de uma pauta que é o direito autoral. A propriedade intelectual, ela é regulada por várias legislações internacionais e no Brasil nós tivemos uma lei na década de 70, que criou inclusive o Conselho Nacional de Direito Autoral e o ECAD. Tivemos uma mudança de legislação em 98, eu era vice-presidente desta comissão na casa. E agora, neste momento, precisamos criar precisamos atualizar, modificar a Lei 9.610, porque está anacrônica para o momento em que nós vivemos. Em 98 nós nem falávamos de internet. A revolução tecnológica da comunicação em 13 anos foi brutal. E essa é uma relação que precisa se estabelecer numa nova lei de direito autoral, porque nós precisamos fazer a relação entre a arte e essa comunicação, precisamos rediscutir a relação, a propriedade intelectual na área editorial, na área das artes visuais, na música. Nós precisamos discutir isso no campo da discussão do cinema e da produção audiovisual, e dou aqui nesse momento a parte do deputado Domingos Ferreira, antes que meu tempo acabe. Deputado Jandira, primeiro agradeço Vossa Excelência pela parte, lhe parabenizo pelo mandato. Eu convivi com Vossa Excelência quando eu passei 2 anos aqui, de 95 a 97. Minha admiração por Vossa Excelência sempre foi enorme. Depois, lá no meu Maranhão, acompanhei a sua luta para ser senadora, me tiraram o mandato e nos reencontramos aqui. Na legislatura passada, eu fui responsável pela parte cultural da frente parlamentar que Vossa Excelência presidia, agora está companheiro lá de Recife, e tenho acompanhado a sua ação aqui, trouxe os artistas pela PEC da música e assim por diante. Mas eu estou pedindo uma parte, além de parabenizar, para fazer 2 registros. Nós temos aqui, ali atrás,